Fala, gente, tudo bem com vocês? Como é que foram de domingo? Tudo certo? Nos estressamos sábado, né? Então o domingo foi sem jogo do Grêmio, mas com muitas preocupações e muitas informações, tá? Foi revelado, enfim, o meia misterioso. E pra variar, ele não vem. E até acho melhor que não venha, tá? Quem é esse cara e por que o Grêmio foi atrás? Também grave, a lesão de Balbuena é grave, possivelmente não jogue mais em 2026. Vou explicar por quê. E ao mesmo tempo o Grêmio já tem um novo zagueiro para o seu lugar. E o Braithwaite, hein? Vou pegar minha colinha aqui. O Braithwaite meteu essa. Pergunta para o presidente. O Braithwaite parou na zona mista e perguntaram, e ele disse, pergunta para o presidente. Qual foi a resposta do Braithwaite e o que está envolvido por trás disso? O que o Grêmio já trabalha também para mudar esse cenário. Vambora, vamos juntos. Lembrando que Arthur chega nesta segunda-feira a Porto Alegre e aí vai fazer exames e vai assinar contrato empréstimo por 1 ano. Ô gente, só lembrando, para você começar bem a tua semana, é o seguinte, Central FGTS vai simular a melhor maneira de tu antecipar o saldo do FGTS. Tu tem direito a isso e existem várias maneiras de chegar lá. Uma é a Central FGTS. Muitas vezes as pessoas se atrapalham usando aplicativo, o site não dá certo. A Central FGTS vai fazer todo esse trabalho para você e é tudo muito simples, pelo WhatsApp. Eu vou deixar um link no primeiro comentário desse vídeo. Você vai clicar e aí você vai conversar com eles via WhatsApp e eles vão te mostrar exatamente quanto tu tem para pegar, o que tu pode fazer, como é que vai ser, tudo certinho. Você tem esse direito e pode antecipar agora o saldo do FGTS, aproveita. É por isso que existe a Central FGTS, tá bom? Já imaginou, cara, poder começar segunda-feira pagando uma conta que tu não tinha o dinheiro, as contas já venceram, ou comprar alguma coisa legal? Vem junto, cara, vem junto. Olha só, foi revelado um meia misterioso, né? É o Otávio, o Otavinho, ex-Inter, lá Inter, 2013, 2014, começou no Internacional, foi pro Porto, jogou bastante no Porto e tinha uma média lá de 13, 14 assistências por temporada. Ele é um meia, né? Não é um clássico camisa 10, mas é um meia. O Grêmio foi atrás dele, só que ele não estava mais no Porto, né? Ele estava já na Arábia, no Al Nassr, na equipe do Jorge Jesus. É um jogador que está com 30 anos de idade, um jogador de muita técnica, é verdade, só que o que aconteceu, tá? Esse meia que o Grêmio negociava escondido, você deve ter ouvido falar aqui que o Grêmio negociava com um meia misterioso, né? Mas quem é esse cara? Ninguém sabe. Bom, foi vazado. Só que esse cara ganha 6 milhões por mês lá na Arábia. Obviamente que o Grêmio não tem essa grana para pagar. E o Al Nassr quer receber 11 milhões de euros pelo passe, porque ele tem contrato até o ano que vem. Ele não tá saindo. Só que ele não tá sendo aproveitado pelo Jorge Jesus lá. Só que ao mesmo tempo, cara, a gente sabe que o time árabe não perde grana. Então assim, quer levar? Beleza, paga os 11 milhões, né, de euros. E aí ficou essa coisa, o Grêmio achou que poderia pegar de graça o cara não vai vir e o salário é muito grande, né? Ah, Léo, por que não usa o dinheiro do Marcelo Marques, os 10 milhões de euros? Porque também há um entendimento que esse não é o extra classe, o grande jogador. E mesmo que fosse 6 milhões de euros, 6 milhões de reais por mês para pagar aqui, não dá, né? O Roger Guedes viria recebendo cerca de 2 milhões. Agora 6 milhões não dá e o Otávio não ia baixar tanto o salário assim. Então acho que até melhor o Grêmio não ter feito esse negócio, na minha opinião. E só para dar o crédito aqui corretamente, o Lucas Melo, repórter do Correio do Povo, que aliás faz um grande trabalho, pelo menos eu vi, ele foi um dos primeiros a publicar o nome do Otávio. O Grêmio segue atrás de um camisa 10. Vamos falar e assim, a direção tá demorando, demorou demais, né? Tá demorando demais, ainda mais que perdemos o Riquelme agora por lesão muscular. Saiu mais cedo do jogo, vai ficar parado aí no mínimo uns 15 dias, se não for mais, né? E aí nós temos quem? Cristaldo. Monsalve tá machucado do ombro, sobra o Cristaldo que, vocês viram ontem, o Riquelme entrou, se machucou e o Mano não botou o Cristaldo, que era o único meia à disposição. Ele preferiu botar o André Henrique, o Aravena, aquela falta que o Aravena bateu no último minuto do jogo, velho. Barbaridade, que horror. O Grêmio segue atrás de um camisa 10 e tá muito atrasado. Muito atrasado. Cada jogo que passa,
a gente perde pontos por não ter o camisa 10. Contra o Ceará faltou o camisa 10 e faltou o centroavante, já vamos falar sobre isso. Lesão do Balbuena. O que o Ailon do jogador, o jogador do Ceará, o Ailon fez foi um crime, tá? Um carrinho por trás e o juiz que está ali para julgar este crime não deu nem cartão amarelo. Era para vermelho. Uma falta que só atinge a perna do Balbuena, carrinho por trás, assumiu um risco muito perigoso o Ailon e nem levou cartão. O Balbuena já saiu mancando, sem colocar o pé no chão, e veio a confirmação do Grêmio que ele fraturou a fíbula, que é um osso ali ligado ao tornozelo. Até botei uma arte aqui para você entender onde fica a fíbula, tá? Tem a tíbia, que muita gente conhece, né? Que muita gente já machucou, e tem a fíbula. Então este osso foi fraturado pelo Balbuena. O que se projeta, tá? No cenário mais otimista, de 3 a 4 meses. No cenário mais pessimista, 6, 8 meses. Se for 3, 4 meses, nós estamos aí quase chegando em setembro, Balbuena não vai voltar para essa temporada, né? Então, possivelmente, o Balbuena não joga mais em 2026. Lamentamos muito, porque vinha muito bem o Balbuena e fez um casamento muito bom com o Kahneman. Bom, o Grêmio já tem um novo zagueiro para colocar ali, que é o Eric Noriega. O Eric Noriega, ele jogava de zagueiro lá no Peru. Na última temporada que ele passou a jogar como volante. Ele tem 1,80 m, ele é alto, mas ele tem muita característica de zagueiro pelo lado direito. Então não se surpreendam que contra o Flamengo pode jogar Eric Noriega pela direita e o Kahneman pela esquerda, ou o Wagner Leonardo, né? Mas o Eric Noriega pode ser o cara capaz de substituir o Balbuena para quebrar um galho. E o Gustavo Martins, depois do jogo contra o Flamengo, deve começar a voltar. Ele teve uma lesão, né? O Gustavo Martins também vai voltar a ficar à disposição, mas só depois do Flamengo. Então o Grêmio não vai ao mercado contratar um zagueiro pelo lado direito. O Gemerson, o Grêmio tenta alguma liberação, algum jeito. Então Eric Noriega é o zagueiro. Vamos falar do Brait White, mas antes, vem com a Alfa, a semana tá abrindo, aproveita para fazer teus jogos, curtir uma barbaridade, vai brincar, vai se divertir com responsabilidade. A Alfa tá na camisa do Grêmio. Usa o cupom CARECA para estar dentro das promoções, tá bom? Aproveita, cara, a Alfa é uma grande parceira do Grêmio, tá na camisa do Grêmio, então por que tu tá em outra? Usa o cupom CARECA para cadastrar e fazer teu jogo. O Brait White estava passando pela zona mista e chamaram ele. E aí foi feita a pergunta: ô Brait White, tu acha que o teu custo-benefício tá valendo? Aquilo que o Grêmio paga e aquilo que tu produz, qual a tua opinião sobre isso? E o Brait White respondeu: olha, tem que perguntar pro presidente. Tá certo, Brait White? E o presidente Alberto Guerra já respondeu, ao renovar o contrato dele até 2027. O Brait White é um jogador que tem o maior salário do Grêmio. Ele tem um salário que é de jogador craque, jogador que tem que resolver e não resolve. Muito porque o time do Grêmio também não ajuda, mas também porque ele não vem bem. No jogo contra o Ceará, ele perde um gol no primeiro tempo, que a bola bate na trave, mas no segundo tempo, uma bola que vem por baixo, rasteira, ele fura. Ele não alcança a bola. Tá mal o Brait White. E o Mano Menezes disse o que sobre o Brait White? Pelo menos eu gostei do que disse Mano Menezes. Abre aspas. Penso que Brait White tem uma característica bem clara. Não é um centroavante de jogar enfiado nos dois zagueiros sustentando bola. Um jogo como esse, do Ceará, às vezes exige isso. Então, por isso, fomos buscar o Carlos Vinícius. Então, o Mano já entendeu que o Brait White não é um centroavante. Possivelmente, o Brait White vai casar bem com o Carlos Vinícius. Aí sim. Este era um jogo pro Carlos Vinícius, né? Bola na área, trombar com os zagueiros. Agora, só um detalhe. Os jornalistas têm todo o direito de perguntar e a pergunta tá ótima. Agora também tem que fazer essa pergunta lá no Inter, né? Pro presidente Barcelos. Vem cá, e o custo-benefício do Borré e do Valência? Porque são mais caros e estão mais tempo. E estão aí, na reserva. Pelo menos o Brait White joga. Eu sei, eu tô nivelando por baixo aqui, né? Mas tô dando uma provocada pra levar a pergunta lá pro Beira-Rio também, porque tem muita gente enganando. Mas o Brait White se dedica, tá? Mas tá mal. Gente, dá like, se inscreva no canal que é super importante. Arthur, nessa segunda-feira, cobertura completa aqui da chegada dele, tá bom? Não perca. Vamos juntos. Tem vídeo na manhã e vídeo no final da tarde, como sempre, todos os dias. Às vezes sábado e domingo fica um vídeo só, mas de segunda a sexta tem 2 vídeos. Vamos, Grêmio!